você fez é interessante. O americano comum, você diz que ele está enraizado e pode ser que venha daí a solução, quer dizer, a resistência para esse problema que se enfrenta lá hoje. O brasileiro, por outro lado, ele se interessou bastante pela política nos últimos anos e há no Brasil hoje, de fato, uma militância de direita. A questão o americano tem essa relação visceral com a política, como o brasileiro hoje tem tido, ou a ideia é mais se voltar para a família, se voltar para a sua localidade? Porque de fora eu não percebo esse envolvimento visceral dele com a política. Como é que você percebe isso? Do brasileiro? Do americano. Porque nós estamos aqui, poxa, chama para a rua, o pessoal vai para a rua. Tanto de um lado como do outro, o pessoal está em polvorosa. Ou seja, as pessoas estão interessadas em saber o que está acontecendo, querem se posicionar. Como é isso lá nos Estados Unidos? Não, nós não temos esse engajamento, porque eu acho que o americano ele já veio de uma revolução onde, no decorrer da história, isso que nós estamos vivendo aqui aconteceu de maneira orgânica nas ações locais, familiares, nos condados. Isso acontece de maneira orgânica, não é que o americano ele não se engaje politicamente, mas ele não faz tanto barulho. Eu acho que aqui no Brasil nós estamos vivendo um despertar. Nós estamos dentro da Revolução Americana, na nossa Revolução. Acho que está acontecendo aqui agora a nossa segunda independência, né? Porque a nossa independência não foi uma independência de atritos físicos, de mortes, de guerras, né? Como foi a Revolução Americana. Então, o americano, ele se engaja, mas não com essa paixão. Mas por quê? Porque a ação eficaz está muito perto dele. Ele não precisa cobrar Washington que o distrito escolar do condado dele não corresponde ao que ele paga de imposto ali. Ele vai ali, ele conserta ali. No Brasil a gente precisa, passa uma legislação aqui, passa uma legislação ali, PEC, passa uma PEC no Brasil, em pouquíssimo tempo as PECs aparecem, aí elas caem. Você passar uma medida de emenda constitucional nos Estados Unidos, obviamente que, né, o sistema institucional é diferente, constitucional é diferente, mas você precisa de 2/3 da casa, 2/3 do Senado, aí vai para os estados a emenda, os estados debatem nas suas legislaturas estaduais e para essa emenda ser ratificada tem que voltar 3/4 dos estados. Ou seja, o americano ele está acostumado com a demora das coisas. O brasileiro é o quê? Fígado, imediatismo, lota as ruas no 7 de setembro, no dia 9 já quer uma medida que resolva tudo. E não é assim, né? Uma boa revolução com bons resultados e resultados concretos no futuro, demanda tempo, demanda várias armas, demanda várias cabeças, né? Hoje eu vejo no Brasil que dentro da direita existe uma briga muito grande, porque não é a direita isso, a direita aquilo. Nos Estados Unidos não tem isso. Dentro da sombrinha ali do guarda-chuva da direita, você tem conservadores, liberais, libertários, e eles olham sempre para o ponto comum que coloca esses grupos juntos. E aqui no Brasil, a direita agora que aprendeu a falar, aprendeu a tomar as redes sociais, aprendeu a se pronunciar, olha às vezes para os pontos que não estão de comum acordo, né? E isso acaba causando um atrito, e eu acho que isso vai atrasar um pouco as medidas que a direita brasileira quer, por causa dessa rixa, né? Reagan falava, né? Se eu concordo com alguém 80% do tempo, essa pessoa é um amigo e um aliado, e não 20% um traidor. E aqui no Brasil a direita está olhando 20%, não concorda comigo 100%, então é traidor, é isso, aquilo. E a gente não tem muito, acho que o entendimento da própria história de mostrar que a gente precisa de cabeças diferentes, ferramentas diferentes para adquirir um ponto comum, né? Se você olhar os pais fundadores americanos, eles eram muito diferentes, mas muito, muito, muito diferentes. Tinha o acadêmico,
né, que era John Adams, tinha o general, né, George Washington, que era o cara que era, né, o Bond de tudo aquilo, tinha o Sam Adams, que era primo do John Adams, que era o que inflamava as manifestações, que botava as pessoas na rua, que ia para frente, que cobrava de uma maneira barulhenta. Você tinha Benjamin Franklin, que era o diplomata, que ia para a Europa, que conversava, que desenhava acordo. Você tinha Thomas Jefferson, você tinha Alexander Hamilton, que era inimigo de Thomas Jefferson, porque Alexander Hamilton queria uma força federal maior, o Jefferson queria a autonomia dos estados. Mas você vê que dessa gama de cabeças diferentes, perspectivas diferentes, nasceu a nação mais livre do mundo, a nação mais sólida do mundo, a nação mais próspera do mundo. E muita gente fala assim, mas os Estados Unidos é uma nação livre porque é uma nação próspera. Não, é o contrário, é uma nação próspera porque é uma nação muito livre. E hoje nós não temos esse respeito mais de ter cabeças muito diferentes desejando o mesmo objetivo, né? Hoje é tudo, se você não pensa 100% como eu penso, e aí vem a banalização das palavras históricas, que a gente tinha que ter respeito por elas, pelas vítimas dessas palavras, que é genocida, nazista, fascista. É a banalização do debate, né? Hoje em dia a gente não vê mais o que nós vimos no passado, e é isso que a gente tem que trazer. A história está aí para mostrar que essa caixa de ferramentas, né, voltando ao que é ser conservadora, essa caixa de ferramentas da Revolução Americana funcionou, eles eram tão diferentes, tão diferentes. John Adams e Thomas Jefferson, depois que eles saíram das suas presidências, eles ficaram 20 anos sem se falar, eles se odiaram, lutaram juntos, tiveram pré-revolução juntos, lutaram na Revolução Americana juntos. George Washington foi o primeiro presidente, John Adams foi o segundo, perdeu a reeleição para o Thomas Jefferson numa eleição conturbada, uma confusão, deixaram de se falar 20 anos e depois trocaram cartas e morreram no mesmo dia, num 4 de julho. E se respeitaram depois no final da vida, entendendo que as diferenças fizeram, exatamente as diferenças fortaleceram a nação americana como um todo. E hoje no Brasil a gente tem que buscar essas coisas na história, né? No Brasil eu vejo muita gente falando da Revolução Francesa e nós não somos jacobinos, né? A gente não pode querer começar do zero, a gente não pode lotar as ruas no 7 de setembro e achar que dia 8 a gente tem que começar do zero. A gente, se estamos falando que somos conservadores, não dá para ser conservador e revolucionário ao mesmo tempo. Se somos uma nação conservadora, nós temos que nos agarrar nessas ferramentas do pragmatismo, para estudar, é o acadêmico. Agora nós vamos agarrar em qual? No Sam Adams, para inflamar, para lotar as ruas? Ótimo, lotamos as ruas. Agora a gente vai olhar para quem? Vamos olhar para um George Washington, que perdeu mais batalhas do que venceu, né? Porque não vencemos todas, mas ele também não venceu, ele venceu as que tinham que vencer. E o conservadorismo é isso, é você estar falando ali, né, com a história, essa interlocução com a história, e você abrir essa caixa de ferramentas e ver o que usar agora no presente. E o brasileiro, às vezes, ainda está com ímpeto de muito fígado, né? Lotamos as ruas e 8 de setembro não acontece nada.